Olá a todos, Deus abençoe a vida de cada um que está nos acompanhando nesse momento. Hoje nós iremos realizar dar uma palavra aqui a todos que nos acompanham nesse momento. Estava ontem lendo o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, onde afirma, no versículo 3, a palavra, que mais fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Essa palavra aqui, ela é referente até mesmo e dá uma lembrança ao Salmo 91, quando Deus ele fala que ele guardaria e protegeria aqueles que servem a ele. Ele diz lá no Salmo 91 que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará nada a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. E dessa forma. E ele diz que guardará do maligno, ou seja, significa que ele protegeria aqueles que estão com ele, que estão fazendo a vontade dele. Mas como é que eu posso estar na proteção de Deus e assim fazer, estar na proteção e ser guardado por ele? Porque ele diz aqui, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, fiel ao Senhor que vai confirmar, ou seja, vai confirmar a sua palavra e vai guardar do mal. O maligno aqui é referente não só a demônios, mas sim a perigos que esse mundo apresenta. Por exemplo, balas perdidas, acidentes, né, monte de coisas que tem feito com que as pessoas elas acabassem, vamos dizer assim, acabassem até mesmo estando em perigo. E por causa disso, Jesus ele guarda, né, o próprio Deus ele guarda aqueles que são fiéis a ele, estão na presença dele. Então, se eu não estou na presença de Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não vou estar nessa proteção, eu não vou estar nessa guarda. Será que você me entende? Como é que eu vou estar na proteção do Senhor Jesus, na guarda do Espírito Santo, se eu não estiver fazendo a vontade dele? Então isso é referente àqueles que ouvem a voz de Deus e acabam se referindo e fazendo a vontade dele. É dessa forma que muitos acabam sendo, acabam perdendo as suas vidas, acabam perdendo os seus familiares porque eles não estão fazendo a vontade de Deus. E o fato de eu não estar fazendo a vontade de Deus, isso impede que Deus me proteja. Como é que Deus, vamos pensar, como é que Deus vai me guardar, vai fazer a vontade dele em mim, vai me proteger, se eu não faço a vontade dele? Se eu não escuto a voz dele, se eu não faço o que ele ordena na palavra dele? É simplesmente inútil eu tentar achar que eu estou guardado, eu estou protegido, se eu não estou fazendo a vontade do Espírito Santo. Ele não vai me proteger se eu não ser dele, ele não vai me fazer alguém dele se eu não sou dele. Deu pra entender? E aqui, na explicação aqui também do bispo, diz aqui, ó, Satanás ele nunca desistirá dos seus objetivos, que é impedir que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus e derrubar os que estão na fé. Para isso, ele surge com todo tipo de tentação, perseguição e injustiça. Ou seja, tudo aquilo que é mal nesse mundo que a gente vê, você contempla, tudo isso é referente ao maligno, ao diabo. Muitas das vezes, talvez você já deve ter feito isso, você já ouviu alguém falar isso. Alguém fica culpando a Deus, fica julgando a Deus pelas coisas que acontecem na vida dela. Ah, porque Deus permitiu isso, ah, porque Deus permitiu aquilo. Na verdade, não é que Deus fez. Às vezes ela culpa a Deus como se Deus tivesse feito aquilo, que é pior ainda. Mas ela fazendo isso é como se Deus tivesse culpa de algo, mas Deus não tem culpa de nada. Ela está enganada dessa forma. Na verdade, a culpa às vezes é dela mesma. Às vezes não, realmente a culpa é dela. Às vezes ela faz algo de errado, ela comete um erro, um pecado gravíssimo diante de Deus, e ela acha que Deus vai estar com ela naquele momento. Se eu cometo adultério, vamos pegar pecados pesados mesmo, adultério, prostituição, até mesmo pessoas que matam pessoas. Matam. Você acha que um assassino, Deus vai estar com um assassino? Você acha que Deus vai estar com alguém que é homicida, que é sanguinário, que é, sabe, adúltero, enfim? Você acha que Deus vai estar com esse tipo de pessoa? Você acha que Deus vai estar permanecendo na proteção dele, na vida de alguém que não faz a vontade dele, que faz totalmente o contrário às suas vontades? De forma alguma, amigo. De forma alguma, amigo. Então, para isso, a gente tem que entender algo. Que se o Espírito Santo não estiver na gente, e se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, infelizmente, tudo nesse mundo vai poder nos atingir, vai acabar até mesmo fazendo com que nós
perdêssemos a nossa alma. Então, se a nossa alma não estiver em Cristo, se a nossa alma não estiver no Senhor Jesus, então a gente não vai estar na proteção dele, a gente não vai estar na guarda espiritual dele. Então, continuando aqui diz, ó, porém, Deus ele protege, agora vem aqueles que são protegidos. Deus ele protege aqueles que são seus e não permite que mal algum os atinja. Uma referência está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ou seja, Deus ele guarda aqueles que são dele. Se eu não sou do Espírito Santo, se eu não sou de Deus, é impossível ele me guardar. Entende? Olha, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, ó, a palavra fiel volta. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, em todos os momentos, perigos, tentações, enfim, Deus estará comigo ali para me guardar, para me proteger, entendeu? Mas eu tenho que ser dele. Eu tenho que ser de Deus. Se eu não ser de Deus, tudo será inútil. Deu para entender? Deu para entender o que você tem que fazer para ser protegido? Deu para entender o que você tem que fazer para ser dele? O que você tem que fazer para ser guardado por ele? Você tem que ser dele. Ser do Espírito Santo, ser de Deus. Se eu não for de Deus, se eu não for do Espírito Santo, tudo nesse mundo vai me atingir e provavelmente eu vou ser nocauteado por tudo daqui. Então, se eu não estiver na proteção de Deus, tudo nesse mundo pode me atingir e eu estar em perigo constante sempre. Então, temos que ser dele para sermos guardados e protegidos. Então é dessa forma. Vamos agora entender mais uma vez essa palavra no versículo 3, onde é descrita aqui no versículo 3. Ó. Vamos ler novamente o versículo aqui. Ó. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. A referência aqui é 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 3. Ou seja, se a gente não estiver em Deus, tudo nesse mundo nos atingirá. Então esteja na presença dele, esteja fazendo a vontade dele e ele guardará você de todos os males. Guardará não só você, mas a sua família e a todos aqueles que são com você. Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Amém. Graças a Deus.